Agrogestão e Mercado começando por aqui. O podcast que te deixa atualizado sobre as principais informações do agro brasileiro. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje teremos um episódio totalmente florido, com um panorama do mercado de flores e, em especial, falando sobre uma data comemorativa que é o Dia das Mães. Nos próximos 25, 30 minutos, eu estarei na companhia de Milton Hummel, ele que é diretor-geral da Cooperflora, e também da Juana Heyer, ela que é produtora de flores, e claro, da companhia de vocês. Sejam bem-vindos ao podcast Ouço Agro, Juana e Milton. Olá, Natália, satisfação estar com vocês hoje, obrigada pelo convite. Olá, Natália. Olá, Juana. Grande prazer estar encontrando vocês aqui para nós podermos falar do nosso setor de flores e mostrar para todo o universo agro que flores são emoções e permeiam a nossa vida aí durante todo o período que a gente está aqui em família. Ótimo. Antes de a gente começar falando sobre o setor de flores, eu queria conhecer um pouco mais, que vocês compartilhassem um pouco mais da atuação de vocês. Então, Juana, vocês são destaque, na produção de rosas no Brasil. Então, eu queria que você trouxesse um pouco de como que é o negócio de vocês, toda a experiência e trajetória. Falando um pouquinho, da nossa trajetória, Natália, a gente tem uma história de 53 anos, de inovação, de pioneirismo. É uma tradição que começou com meu avô em 1972 e desde lá meu pai e meus tios, eles se engajaram também na atuação de produção de flores e hoje eu pertenço à terceira geração da família atuando também nos negócios. O Grupo Heyers, ele foi o primeiro grupo no Brasil a produzir rosas em cultivo protegido em escala comercial e é composto por diversas unidades produtivas que sediam produção na região de Olambra, sul de Minas, Ceará e inicialmente, inclusive, iniciamos um projeto na Chapada da Diamantina, na Bahia. Nós somos especializados em produção de flores de corte. São mais de 100 hectares de produção em cultivo protegido e rosa é o produto destaque. Nas fazendas que atuo, uma composição de produtos, temos 30 diferentes variedades de rosas em 30 hectares. Então, assim, meu universo é das rosas, dentro das flores, acho que uma das principais aí, dentro do segmento. Mas essa é um pouquinho aí da nossa trajetória até então. É bom que pela sua fala a gente já vê que é um exemplo do fato de passar de geração para geração, a produção, trazendo inovação aí para o cultivo. E você citou aí 30 espécies, de rosas, são espécies? Variedades. 30 variedades de rosa, então a gente já vê que realmente é um mercado bastante diverso e que tem espaço para todos, assim como você colocou, que também estão entrando ali, iniciando um negócio na Chapada Diamantina muito interessante, Juana, esse ponto. E Milton, a Cooperflora também fica em Olambra, que é um polo de produção de flores. Como que é a atuação da Cooperflora para trazer competitividade aí para esse setor? Olá, Natália. Isso, a Cooperflora, ela tem a sede aqui em Olambra, que ela é fundada há 26 anos atrás por cooperados que se dedicaram historicamente à flor de corte, que são, por exemplo, rosas, como a Juana é uma grande produtora, a família dela, e ela em especial. Naquele momento, muitos moravam aqui, muitos estavam aqui, mas a produção ela está um pouco distante da Olambra. Então, é um polo aqui de chegada de produto, distribuição, comercialização, mas a própria Ruana, a produção dela está em Andradas. Então, nós temos muitas produções que estão em regiões de serra, de altitude, porque a flor de corte gosta desse clima, um dia mais quente, uma noite mais fria. Isso é bom para a produção. Então, a cooperativa ela continuou aqui em Olambra, mas ela tem um polo em Andradas, ela tem em Munhoz também em Minas, ela tem na região de Barbacena, tem produtores. Então, nós estamos em regiões que têm esse clima, essa noite fria, para a produção de flor de corte, ela é ideal.
tá? E hoje nós estamos em torno de 110 cooperados, a maior parte deles dedicado à flor de corte. E como que vocês avaliam, né, o desempenho do setor de flores atualmente? Se tem tido crescimento? Uma memória não muito longa que eu tenho foi na época da pandemia, que foi um setor bastante afetado, né? Então já tem alguns anos isso que aconteceu, mas teve uma necessidade aí de recuperação dos produtores. E tem alguns momentos que são clássicos de um aumento de demanda, que demanda uma gestão grande dos produtores e de toda a cadeia, né, para a comercialização desse tipo de flores, no caso de corte. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco do panorama atual do setor de flores e o desenvolvimento desse mercado no Brasil. Tá, eu posso iniciar, a Ruana complementa. O setor de flores vem crescendo, ele vem crescendo nos últimos anos, o desempenho é bem interessante. O que aconteceu? Na pandemia, a Cooperflora sentiu muito, tá? Então, o setor, inicialmente, todo o setor sentiu, mas depois de uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, o setor começou a crescer, no geral, como com plantas, porque as pessoas ficavam mais em casa e as pessoas consumiram muito as flores naquele momento, porque estando em casa queriam deixar a casa bonita, aconchegante. Então a planta, e era vida, né? A planta é vida, e naquele momento era importante ter vida dentro de casa. Mas a couve-flora demorou muito mais ali para fazer a recuperação dela. O primeiro mês pós-pandemia, que foi abril, né? Então a pandemia ela entra para nós dia 13 de março de 2020, era uma assembleia, por isso está muito claro ali para a minha data, mas o mês seguinte, abril, nós fizemos menos 80% de vendas, porque não existia mais festa, não existia mais aniversário, casamento, e mesmo funeral, né? Se a gente lembrar, funeral, não, as famílias não podiam ir. Então, o funeral também foi afetado. Mas a cooperativa fecha aquele ano com quase 40% de regressão, mas depois recupera muito bem. Hoje nós estamos fazendo, sobre 2019, um faturamento muito acima do que daquele pré-pandemia. O setor como um todo, ele vem crescendo. Por exemplo, o ano passado, nós estamos falando de quase 10% de crescimento do setor. Em E faturamento? nos anos anteriores. Oi? Em faturamento? Em faturamento, isso, em faturamento. E nos anos anteriores, ali numa média, se eu pegar, eu daria uma média aí em torno de 8,5% até 9%, uma média dos meses. Então, são bons números. Então, o setor vem num ritmo interessante, né? Então, e nós temos que separar. Nós, como cooperativa, sentimos mais por ser especializado em flor de corte. Então, o setor de festas, de eventos, é muito importante para nós, né? Então, o casamento é onde mais tem flores em termos de comparando com o consumidor final. Complementando a fala do Milton, né, foi um momento, né, muito difícil para todos, né, na sociedade e diversos segmentos, trazendo esse braço aí das decorações, né, hoje para a flor de corte a gente está falando aí de 70%, 80% de um volume direcionado, né, para esse tipo de consumo. Então, assim, foi algo muito impactante, né, internamente, inclusive a nossa gestão de mão de obra, né, vamos falar assim, você manter o seu quadro de funcionários ativos e com qual objetivo e para que momento retomar, né, tendo em vista que você está com as plantas ali, precisando ser nutridas, cultivadas, mas você não sabia até que ponto estimulá-las para que elas produzissem e para que momento produzir. Então, esse lado foi realmente muito difícil, né, de gerir, mas tem um outro lado, né, desse desenvolvimento de mercado que eu faço uma leitura interna, né, especificamente aqui as rosas, que foi bem interessante porque esse cultivo, né, de manter ali as flores para trazer esse aconchego, esse ambiente aí mais acolhedor dentro das casas, fez com que a gente tivesse a oportunidade de apresentar, né, de uma forma diferente novas variedades no mercado, né? Eu acho que abriu aí uma porteira para fugir ali de alguns tradicionalismos, né, no padrão de consumo e estimular o consumo de novas variedades, novas cores, né?
Então, isso foi o lado ali interessante que aconteceu de comportamento do consumo na época. E quais que são hoje os principais canais de comercialização, ou até se vocês quiserem entrar na questão das principais datas, né, de consumo, e como que o setor se organiza para atender essa demanda? Tá, eu inicio também, passo para a Ruana. O nosso setor hoje ele pode ser dividido um canal de eventos, como nós comentamos, que é o maior. Esse canal de eventos ele passa por decoradores, né, então, que fazem a decoração. Ele é muito maior o canal de eventos, né, entendo que vai ter lá alimentação, vai ter a música, mas no nosso caso, decoradores. Depois tem o canal de floriculturas, que é um canal importante de venda. Funerária é um mercado também para nós interessante. Depois, e-commerce, então também é um canal que vem crescendo no Brasil e na pandemia se fortaleceu. E eu entendo aqui, eu chamo de e-commerce também aquela venda via WhatsApp, Instagram, então, que é a venda digitalizada, não só o site efetivo. Depois tem um canal de Garden Center, então são locais especializados em produtos de jardim, de paisagismo. E os supermercados, que é um segmento que cresceu bastante. Hipermercado, supermercado, então o varejo alimentar é bem forte hoje, é um consumo que nós falamos que é o consumo próprio, né? Então as pessoas comprando para uso na sua casa. Mas que também nas datas tem relevância muito grande, né? As pessoas vão aos supermercados, essas redes de varejo alimentar, e não alimentar, alguns vendem, mas a maior parte é de varejo alimentar. E também nas datas você tem essa compra para dar de presente, né? E entra aí na tua segunda pergunta, né? Quando a gente olha para o setor, são três grandes datas, e elas são no primeiro semestre, as três grandes datas. Dia da Mulher, 8 de março, o Dia das Mães, que nós estamos chegando, e o Dia dos Namorados, né? Essas são as três datas mais tradicionais. Depois você vai ter momentos de consumo no Natal, que é importante, muito específico e em queda no Brasil, finados. Existe uma venda muito forte de ano passado para cemitério, de levar, mas isso está reduzindo ao longo dos anos. E a entrada da primavera tem aquele consumo assim, psicológico, né? De você fazer a chegada das flores, as pessoas Deixar o têm um cenário mais consumo também. florido, né? E como se fala muito em flores naquele momento, é o que você falou, as pessoas querem deixar o cenário florido dentro de casa, cuidar do jardim também, então tem um momento de venda ali. E, Ruana, como que funciona para produtores, né, como vocês, o planejamento em relação a investimentos, e o planejamento da própria gestão, né, para atender a essas datas em que há uma demanda maior e como o Milton falou, ela está concentrada também no primeiro semestre. Então, como que fica esse balanço para os produtores rurais terem uma renda durante o ano todo e conseguir continuar crescendo? Exatamente, né? A concentração de calendário festivo nesse primeiro semestre, ele vem junto ali com o desafio para nós, produtores de rosas, de balancear também o ciclo de colheita que nós temos nesse período e as mudanças climáticas que acontecem, né? Então, geralmente, o trabalho que é feito para o Dia da Mulher, ele traz um retorno, né, de colheita para o Dia das Mães. Então, todo o trabalho que foi feito para o Dia da Mulher, ele traz essa flor aí, né, no período do Dia das Mães. E, claro, todo o trabalho ali do que colheu e todas as limpezas, né, todo o trabalho que é feito ali dentro da produção para que a gente tenha essa quantidade maior de flores. Como nós temos uma cultura perene, né, a nossa planta, ela permanece de 5 a 8 anos plantada. Então, a produção, né, a planta está lá. Então, a gente precisa trabalhar a parte nutricional, precisa fazer todo o manejo de podas para que a gente tenha esse adicional de produção que as datas comemorativas exigem, né? O que é curioso para essas datas que existe uma demanda muito forte para as rosas vermelhas, né? Por tradicionalismo mesmo dentro do mercado. E aonde está aí o maior gargalo, o maior desafio, né, de oferta e demanda por
uma redução de área produtiva, né? Antigamente existia ali talvez mais de 50% da área produtiva dos produtores de rosas focados em produção de rosas vermelhas, e ao passo que novas variedades foram sendo introduzidas no mercado, novas cores, formas, hoje a gente tem uma área produtiva de rosas vermelhas muito menor. Então, nessas datas, né, se torna algo bem desafiador você a crescer o volume de produção para atender a demanda, né, que é muito tradicional na rosa vermelha, mas a gente vem trabalhando a questão de que se trabalhe cada vez mais outras cores, né, na data, para que traga o mesmo simbolismo desejado, né, o mesmo carinho, a mesma homenagem que se deseja prestar, independente das cores, né. Então, nosso trabalho, ele começa lá em março, para que a gente possa realizar essa colheita agora no Dia das Mães. E o manejo é muito diferente de cada uma das rosas ou semelhante? Essa migração, né, das vermelhas para outras cores foi em busca realmente de atender outros mercados com uma diversidade maior, ou tem alguma característica relacionada ao manejo? Não, é realmente uma diversificação de mercado, né? Existem muitas variedades hoje comerciais disponíveis no mercado. Outros países produtores, como Colômbia, Equador, são muito fortes na diversificação de variedades no mercado. E eu acho que é um comportamento que vem se instalando aí no Brasil, né? Dos produtores começarem a olhar mais para essas tendências internacionais de consumo e de trazer, né, essa diversificação de cores. A rosa vermelha, ela é muito importante, né, não só para datas, mas ela tem ali um simbolismo muito grande em presentes, né, em momentos ali afetivos. Então, por isso que a gente também não pode fazer uma poda drástica, fazer um manejo ali muito focado somente para datas, porque existe toda uma constância necessária para os atendimentos de contratos padrões, as próprias demandas de supermercados, né, que nós possuímos. Então, é realmente uma mudança do padrão de consumo e não... claro, existem diferenças de variedade para variedade, né, desafios pontuais, mas a planta é a mesma, basicamente. Ô, Natália, fazendo um complemento ao que a Ruana falando, você estava trazendo, e como nós estamos num canal rural, né, a rosa, acho que esse tema pode trazer aqui. A rosa é uma planta semiperene, então ela não é o que a gente chama de plantar e colher, como soja, milho. Então, ela é uma planta que, como ela falou, então ela é uma condução de poda, de manejo de poda para fazer essa colheita em determinados momentos. Então, tem os ciclos e o produtor, como a Ruana, ele conduz para ter nessas datas uma produção maior pela poda. Então, a gente tem que considerar isso. É uma planta semiperene que você vai conduzindo dia a dia. E como ela trouxe, é uma planta que tem que ter muita técnica para conseguir entregar com qualidade esse produto Brasil afora. E aproveitando, falando em técnica, né, a Ruana falou aí que vocês fazem cultivo protegido dessas rosas. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês em relação às inovações que vocês acreditam que têm chegado para o setor de flores, não só para cultivo protegido, mas essas inovações que vêm ajudar o produtor a ter uma produção mais eficiente, né, dentro da lavoura e, de certa forma, conseguir obter melhores resultados. Eu falei da lavoura, mas no cultivo, no seu negócio. Não, sem dúvidas, né? O implemento de novas tecnologias está muito presente, muito ativo dentro do nosso segmento. Hoje nós temos aí uma diversificação muito grande, né, de produtos alternativos que permitem um manejo combinado, né, entre o biológico e o químico. Então, hoje a gente já tem aí uma redução de 30% a 40% das aplicações químicas devido à oferta de produtos novos aí no mercado, né? A gente tem aí um trabalho interno que a gente vem implementando o cultivo semi-hidropônico, visando uma melhor otimização de recursos hídricos, recursos de fertilizantes, né? E assim, além da parte, né, de sistemas de irrigação, de automatização automatizados que a gente utiliza aí para a gestão da produção, né? Então, antigamente, o produzir rosas, né, em cultivo protegido
era apenas ter um guarda-chuva, né? Proteger ali a cultura da chuva. Hoje não, né? Hoje existe o uso de assombreamento, a injeção de umidade, né? Existe todo um trabalho ali mais tecnificado para que a gente possa, né, ter a planta em condições de clima favoráveis. Por mais que a gente atue numa região com um clima mais ameno, ainda assim, né, os calores ali de épocas de verão são ainda bem prejudiciais, né, encurtam o ciclo de produção e faz com que, desse modo, as rosas fiquem com um tamanho de botão floral menor, né? Então, isso a gente precisa trabalhar em a estrutura hoje que a gente tem, adicionado novas ferramentas e novos manejos de nutrição, de irrigação, para trazer esse diferencial de qualidade para o mercado. Você sabia? A região Sudeste ainda concentra cerca de 80% da produção nacional de flores e plantas ornamentais, mas outras regiões do Brasil vêm ganhando força. O Sul se destaca com espécies de clima temperado, como gerânios e ciclamens, além de crescer no mercado de jardinagem e paisagismo. Já o Nordeste avança com flores tropicais, como helicônias e antúrios, aproveitando o clima favorável. Essa diversidade impulsiona o consumo interno e amplia a presença do Brasil no mercado internacional, graças à beleza e à durabilidade das nossas plantas. É interessante que você tenha falado do uso de biológicos, que a gente não está falando aqui de produção de alimentos, mas qualquer planta está suscetível a pragas e doenças, né? O que vocês têm usado principalmente de biológicos, que é importante até para passar para outros produtores que estejam ouvindo? Só mais um ponto, o que vocês têm usado, se vocês conseguem ter esses insumos em todas as regiões que vocês têm atuado, que tem uma questão bastante regional ainda de acesso a alguns insumos biológicos? Sim, Natália, nas regiões que a gente atua, os produtos estão disponíveis, temos uma boa oferta de produtos e hoje o nosso trabalho alternativo, ele está mais focado a pragas, então a gente consegue implementar o uso de predadores naturais, muitos extratos biológicos, né, extratos aí de plantas, de algas, a parte também de alguns fungicidas naturais. Então, tem sido algo que tem nos ajudado bastante, né, a manter esse equilíbrio junto com os químicos, manter um controle, né, mais eficiente também de perdas dentro da produção. E tem sido algo muito interessante, né, dentro do próprio manejo de mão de obra, porque são muitas atividades, né, que permitem você estar trabalhando em combinação, né, com uma equipe ali durante o dia normal de trabalho, sem precisar isolar a área e etc. Então, tem sido muito interessante esse trabalho combinado e principalmente ligado ao controle e à qualidade que a gente está tendo reflexo no produto final. E, Natália, fazendo um complemento ao que a Ruana trouxe, né, a produção dela é muito referencial, né? Ela tem um grande referencial aí nesses pontos que ela abordou. Mas a maioria dos cooperados da cooperativa e também eles, né, a família Reis, a coleta de água de chuva, né? Então as estufas têm grandes dutos de água que todo que chove em cima das estufas levam para tanques de armazenamento de água para reuso dessa água na irrigação, na fertirrigação que ela trouxe ali anteriormente. Então a gente não tem esses acessos de água a rios, córregos, riachos, que atrapalha às vezes o abastecimento de água em municípios. Então, esse reuso é um diferencial que a maioria dos cooperados tem, dos produtores de flores fazem. E o próprio sistema semi-hidropônico, que hoje nós estamos implementando, né? Vamos dizer que hoje já mais ou menos 10% da nossa área possui esse sistema de produção. Nós também reduzimos, né, em até 40% o consumo de água por causa de reuso. Então, é algo muito interessante aí diante dessas adversidades de abastecimento hídrico. Tudo isso é gestão e também investimento ali que tem pelo produtor, que acaba precisando ser convertido no valor que ele vende do seu produto. Aí, só antes de a gente terminar, eu queria entrar um pouco nesse ponto de comercialização para ouvir de vocês, né? O que vocês acreditam, como que tem sido o mercado hoje, a valorização das flores no Brasil.
A gente ouve muito falar sobre a flor ser um produto caro, mas a gente sabe que tem muita tecnologia, muito investimento pelo produtor, igual é bem profissionalizado e tecnológico mesmo o cultivo de flores, e que em alguns casos tem uma gestão ali relacionada à logística, comercialização dessas flores, para que você tenha um fluxo, né, de oferta do produto, que ele tenha esse aumento da demanda e que não haja uma oferta muito grande, uma desvalorização do preço. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, né, como que vocês têm avaliado a questão de valorização das flores hoje no Brasil e desse processo de comercialização, se tem algum desafio pelo produtor e pelo próprio modelo de cooperativa. Tá, eu inicio aqui. O que nós temos? A cooperativa, o modelo dela é uma plataforma digital. A nossa comercialização é uma plataforma digital que os clientes do segmento é um B2B, então são clientes especialistas, não é para o consumidor final. Eles acessam 24 horas por dia, 7 dias por semana, literalmente, porque o produtor colheu, fez a parte do packing house dele, ele já está disponibilizando para venda. Então, e nós vamos precificando esses lotes que são ofertados ao longo dos dias, do horário, vai sendo precificado e o cliente vai comprando e elegendo, né, que sítio ele quer, que produtor ele deseja, qual a variedade, qual a cor. Então, é um sistema bem dinâmico. A precificação, então, é feita pelo nosso time, levando em conta oferta e demanda, o tempo todo, oferta e demanda. Nós temos uma demanda do Brasil inteiro, nós temos clientes que compram do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, com a questão, o grande desafio logístico de transporte, cadeia do frio, então isso existe. E a precificação, então, nós vamos fazendo com essa regulagem, olhando qual que é a tendência, como é que está o clima, quanto que está vindo de produção, então tem ali uma previsão de produção. E acresço que o preço do produto pós-pandemia tem um incremento importante ao produtor, mas também teve, ao mesmo tempo, um incremento de custeio desse produto, né? Então, o que se custava para produzir antes da pandemia aumentou muito pós-pandemia. Então, foi ali um divisor de momento, de época. Mas os preços médios também melhoraram e são estáveis. Eu acho que o ponto importante aqui, olhando para o setor como um todo, há uma estabilidade de preços no sentido assim, nós estamos conseguindo gerenciar para não ter. Vai ter queda? Vai ter queda. A gente sabe que tem momentos onde a produção é maior, onde a demanda é menor. Exemplo, né? O janeiro, fevereiro, você não tem tantos eventos e tem um clima de alta produtividade ali pela época de ser verão. Mas, no geral, eles estão estáveis e melhores do que antes da pandemia. Sabendo que o custo do produtor também subiu, tá? Mas essa é uma gestão. A nossa cooperativa, a Cooperflora, se especializou na comercialização. Então, o produtor faz a produção e é uma especialização dele, e a gente trabalha, tem várias ferramentas ali de gestão de preço para potencializar a sustentabilidade, né, de cada um dos cooperados. Não, dentro desse quesito, né, acho que vale ressaltar, né, além de todo o aumento do custo de produção, nós hoje trabalhamos em uma cultura extremamente intensiva, né, então o emprego de mão de obra é muito grande, né, então a gente consegue tecnificar muitas coisas, implementar tecnologia, mas no coração do negócio, que é a colheita, que é a embalagem, a gente tem aí uma atuação extremamente artesanal, né? Dependente realmente de mão de obra. Dessa mão de obra, no meu caso, 70% aqui são mulheres, né? E, enfim, então existe um custo, né, muito grande ali também por trás da mão de obra, além de todas as variações de insumo, né? De todas as questões que impactam aí o custo de produção. Então, realmente, é a dinâmica do mercado, né? Em datas comemorativas, como a gente comentou. A gente hoje não trabalha apenas para datas comemorativas. No passado, lá atrás, quando meu pai, né, iniciou a produção, praticamente trabalhava-se apenas para as datas comemorativas, né? Faziam podas drásticas para apostar todas as fichas nas datas comemorativas, mas era o padrão do mercado lá atrás, né? De 20, 30 anos atrás. Hoje já é
muito diferente, né? A gente tem mesmo o mercado de constância, tem o mercado de eventos, tem a sazonalidade. Então, realmente, é muito dinâmico, né? De acordo com a demanda também, né? E algumas quebras de produção, problemas que existem também, né? Tem clima, uma produção que adiantou, uma produção que atrasou. Então, assim, tudo isso pode trazer vários impactos. Alguma outra cultura complementar que teve algum problema, ou pode aumentar a procura pelas rosas, né? E vice-versa. Então, assim, são muitas variáveis mesmo por trás e, de fato, quando a gente olha o quão artesanal é o trabalho por trás, né? Faz outro sentido o valor que inicialmente é pago para o produtor. Depois existe todo o processo da cadeia, né? A logística, todas as etapas aí que vão agregando preço ao produto final, né? E, Natália, dois pontos importantes, sabe? Eu acho que, primeiro, é um detalhe do nosso setor, é muita empregabilidade da mulher, né? A Rona trouxe 70%, né? Tem muita mulher trabalhando nas produções e muito intensivo. A média, né, na flor de corte, nós estamos falando de 10 pessoas por hectare operando, né? Então, se a gente comparar com outras grandes culturas, o setor de flores e plantas ornamentais emprega muitas pessoas e emprega muita mulher. Então, esse é um ponto que é um destaque do setor, né? Essa empregabilidade de pessoas no campo. E trazendo um outro lado, eu sempre trago uma provocação, né? Que as pessoas falam, pô, mas flor é caro, flor não é. Às vezes a gente vê pessoas abrindo uma garrafa de vinho que custa bem caro, em uma hora eles tomam a garrafa de vinho e acham ok. A flor de uma rosa vai durar até 10 dias na casa do consumidor, então ele fala, é cara. Então são 10 dias que a flor está ali decorando o seu ambiente, aquela sala, um lugar gostoso. E as pessoas às vezes consideram caro. Então é uma comparação. Por que o vinho pode pagar um valor caro e a flor não valer também, né? É um produto agrícola, é um produto que tem essa parte de produzido por famílias. Eu acho que esse é interessante, né? São famílias que estão. A Ruana, como eu falei, é a terceira geração e é o padrão nosso, né? Desse setor. São famílias que os filhos ficam como a Ruana, né? Então os jovens ficam não saem do campo porque tem tecnologia, mas tem manejo, tem gestão de pessoas. Então é um setor que simboliza muito essa produção da família no campo, produzindo para clientes no Brasil todo. Isso que você falou, né, Milton? Talvez seja um dos desafios do setor de flores, que é esse hábito de consumo. Talvez não, mas mudar um pouco esse hábito de consumo e o consumidor realmente entender o valor que tem por trás, não só naquela flor, mas por trás de toda a cadeia produtiva. E aí vocês colocaram vários pontos de destaque da presença da mulher e da mão de obra, e realmente pontos como esse, cadeias produtivas como a de flores, que trazem bastante emprego de tecnologia, inovação na parte de tecnologia, como você colocou, de comercialização também, acaba atraindo esses jovens para que continuem na atividade. Então, muito provavelmente a cadeia de flores seja uma das que consegue manter bastante o jovem no campo. Mas para finalizar, já estouramos um pouquinho aqui nosso tempo, mas eu queria que vocês falassem sobre a expectativa para esse Dia das Mães de 2025. Pessoalmente, né, aqui dentro do nosso trabalho, a nossa expectativa é muito positiva. Temos aí as condições de clima que podem impactar um pouquinho, né, com alguma frente fria que chegue. Porém, né, a produção está muito sadia, né, as expectativas é de acréscimo de volume, então é algo que a gente acredita que vai ter um resultado muito interessante para rosas. E é isso, né, a gente deseja que essa conexão, né, esse gesto de amor, de afeto ocorra, né, através aí dessa homenagem presenteando as mães com flores, com rosas, né, principalmente. E estamos aqui empenhados para poder fazer essa colheita. Já iniciamos a colheita essa semana, então estamos aqui a todo vapor preparando essa produção para as entregas aí do final da semana que vem. Natália, complementando, o setor espera de 8 a 10%, o setor, então quando fala ali o Instituto Brasileiro de Floricultura, a Cooperflora um pouco acima, então a gente está esperando acima de 10%. Até o momento, nós estamos com crescimento acima também do que o setor vem tendo, né? Até esse início esse meados de abril.
A nossa expectativa é 12%, em torno disso, de crescimento aí para o Dia das Mães. Então, é positiva, eu acho que é positiva tanto do setor como para a cooperativa, para os nossos cooperados, é uma expectativa de crescimento. O Dia da Mulher foi muito positivo, então a gente tem essa tradição. Quando o Dia da Mulher vai bem, a tendência é que todo o setor se anima para a próxima data, que é Dia das Mães, que é a maior data, tá? Nós estamos falando para o setor, representa 15% do faturamento do ano. Tá? Então é bem forte esse momento. É o nosso Natal, como a gente brinca, é o nosso Natal. É o Dia das Mães agora. Então a expectativa é positiva nesse sentido. E nós tivemos no ano passado um desafio, né? Todo o Rio Grande do Sul estava naquele momento pré-Dia das Mães, tinha aquelas inundações. Então foi um estado que não consumiu, e é um estado importante para consumo de flores. Então esse ano ele vai estar pleno, vai estar sem aquele desastre que ocorreu ali, acho que ocorreu uma semana, 10 dias antes do Dia das Mães. Então foi um desafio pro setor no ano de 2024. Muito bom. E você que ficou com a gente até aqui, está nos ouvindo, ainda nos assistindo, fica esse convite, né, para presentear as mães com flores nesse ano de 2025 e daqui em diante também. Muito obrigada pela participação, Milton e Ruana. Foi muito bom conhecer um pouco mais do setor, ver como ele realmente tem implementado tecnologias novas e ver um setor crescendo tanto no Brasil, mesmo com alguns desafios que foram colocados aí, né? Elevação de custos, a questão de clima, que mesmo sendo em cultivo protegido, impacta também o cultivo de flores, mas a gente vê que o setor realmente tem se despontado aí na inovação da parte de comercialização, enfim, desejo sucesso para vocês e muito obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigada, Natália, pelo convite, foi uma honra. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio e feliz Dia das Mães. Tchau, tchau! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar.